Bem-vindo, galera. Você está aqui no podcast. Meu nome é Jader e hoje nosso convidado ilustre é o Dr. Vinícius, mestrando em teologia e pós-graduado em Novo Testamento, correto? Certo. Novo e velho, né? Novo e velho, isso aí. Também temos o Jonathan, de novo aqui, teve o nosso primeiro podcast e a pedidos ele voltou. Mas beleza. O Jonathan é um cara aí que, como vocês sabem, que tem vários empreendimentos. É um cara que trabalha com logo e também... Se falar isso, o pessoal vai me pedir lá na caixinha. Pô, eu tô passando mal, manda um dinheiro aí no Não, é pago. Faz Como tem que empreendimento. ser pago. Não, qualquer abençoa. empreendimento, só procurar o cara que o cara manda. Hoje o nosso assunto é o seguinte: ter ou não ter? O que é certo e o que é errado? Hoje nós vamos falar sobre finança. E aí? Eu quero saber a opinião de vocês. Cara, o crente... Eu me pergunto se Jesus é socialista ou capitalista. O crente, ele pode ter dinheiro ou não pode? E aí, Jonathan? Bom, se ele não tiver dinheiro, ele vai ter que roubar, né? Roubar é pecado, logo ele tem que ter dinheiro. Jesus capitalista. Mentira. E você, doutor Vinícius? Não, deve ter dinheiro. A gente vive num mundo que a mola mestra é o dinheiro, né? Enquanto crente, quanto ser humano, é porque, na verdade, o crente ele se percebe como sendo um ser fora do contexto da existência, né? Então você precisa pensar o seguinte, né? A pergunta, né, se o crente deve ter ou não ter. O ser humano precisa, e dentro dessa categoria de ser humano, o crente está no meio. Então a gente precisa ter dinheiro, deve ter dinheiro. Então a questão não é deve, a questão precisa. Precisa. Sim. Agora, com todo o seu intelecto, vamos lá. Porra, assim, todo tem intelecto, isso é comprometedor. Se tu falar besteira, vai vir um monte de gente comentando embaixo assim, teologia furada. Por que você acha que a igreja ela deixa muito de lado a prosperidade? Por que você acha que as igrejas elas introduzem a seguinte mentalidade nos fiéis? Você tem que viver da obra. Quanto menor você for o seu capital, maior será seu galardão. O que você acha disso aí? Olha, o Jader, assim, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte. Assim, na tua fala, eu faria alguns recortes, tá? Vamos começar de trás para frente, quando você fala da questão de viver da obra, né? Primeira coisa que eu entendo é que a gente precisa ter uma compreensão melhor do que é a chamada obra de Deus. Sim, né? sim. Via de regra, quando se diz que o crente deve viver da obra, e muita gente prega e ensina isso, eles estão falando sobre vida eclesiástica e de agenda de igreja. Sim. Então, o que seria, dentro desse contexto, normalmente a gente percebe o seguinte, diz-se o seguinte, olha, o cara tem que estar na igreja, se tiver culto todos os dias, ele tem que estar segunda a segunda na igreja, ele tem que estar ali, ele tem que estar vivendo a agenda da comunidade local dele, sabe? E isso é a compreensão do que seria a obra de Deus. Só que a obra de Deus, ela é muito maior do que isso. Quando a gente volta no momento da Reforma Protestante, e ali sai a ideia do sacerdócio universal dos crentes, o que quer dizer a ideia do sacerdócio universal dos crentes? Ele nasce exatamente para poder contrapor a percepção de que o trabalho religioso é mais digno para Deus do que o que seria dito como trabalho secular. Então, na Reforma, a gente consegue extrair a percepção de que o meu chamado pode ser um chamado para ser advogado, posso ter um chamado para ser carpinteiro, eu posso ter um chamado para poder ser pedreiro, enfim, qualquer atividade. TikToker entra também? Oi? TikToker vai entrar. E aí, o que eu devo fazer, enquanto eu estiver ali envolvido com a minha atividade, eu devo desempenhar a minha atividade com toda a dignidade possível, visando glorificar a Deus na minha atividade. Então, quando eu advogo
com vistas na glória de Deus, esse meu trabalho não é um trabalho inferior, segundo a percepção do sacerdócio universal dos crentes, ele não é um trabalho inferior, por exemplo, ao cara que está ali, que é diácono, está recebendo as pessoas na entrada da igreja, Sim, ou está cuidando das necessidades dali do menos favorecido. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é essa, sabe? O que é a obra de Deus? A obra de Deus ela é ampla, sim, sabe? sim. E a gente tem que, de certa forma, voltar, cara, às nossas origens de cristãos, né? Que nasce de um movimento da reforma, só que, infelizmente, hoje, o crente não sabe de onde ele vem. Não sabe. Sim. Ele fala a língua sem ter lido sobre a Boa Azusa. Exatamente, entendeu? Exatamente. Ele não sabe sabe? Infelizmente, hoje, o crente ele é um repetidor de comportamento. Sim. Sabe? O cara reproduz um comportamento que a comunidade dele diz para ele que aquilo ali é certo, e muitas vezes ele começa até a reproduzir sem aquilo fazer o menor sentido para ele. Mas como o ser humano é um ser social, ele precisa reproduzir aquele comportamento para poder ser aceito pelo grupo. Sim, verdade. Porque se assim não for, meu irmão, o cara tá alijado daquele processo, né? Tá excluso. Exatamente. Com relação à primeira pergunta, não sei se eu fui claro, mas assim, com relação à primeira pergunta, a questão da prosperidade, a gente percebe, o Jader, o movimento cristão, desde o seu nascimento, ele se despojando de pertences. Você vai ver ali, naquele movimento de Atos dos Apóstolos, onde toda a igreja, naquele momento, vivia a expectativa da vinda de Jesus para aqueles dias. O que eles começavam a fazer? Eles vendiam tudo e depositavam aos pés dos apóstolos. A realidade qual é? Quando a igreja foi se dando conta que Jesus não voltou... Tô sem casa. Pô, tô sem casa. Errou, dei tudo. Errou. E agora? Me dá um cobertor aí. Agora, exatamente. Porta do templo. Porta Ai, que o mendigo vem dessa história. Vem dessa história. Vem Mas assim, então você percebe esse movimento da igreja de se despir dos seus pertences. Na verdade, o que a gente também precisa compreender quando a gente analisa os textos é o seguinte: existem passagens que são narrativas e existem passagens que são normativas. As passagens narrativas, elas narram um acontecimento, ainda que aquele acontecimento não seja normativo, ou seja, ele não cria norma, regra, doutrina para a igreja. Sim. Por exemplo, a questão dessa venda e dessa entrega de todos os seus pertences e eles colocavam aos pés dos apóstolos, a gente vê, Foi algo narrado, né? a gente vê com clareza que esse acontecimento não é um acontecimento que gera norma para a igreja. Ninguém hoje, né? Tem muita gente hoje vendendo carro e dando lá entregando o carro, enfim, ficando a pé e não recebendo a bênção, Já né? vi relatos de pessoas doarem casas, assim. Pô, entendeu? Os caras vão, vende tudo, coloca lá, meu irmão, e muita gente fica sem casa, sem carro e inclusive tem aí, acho que uma pessoa até conhecida aí, famosa, que tá processando uma igreja aí, né, para poder reaver seus milhões. Reaver seus milhões. Eu entendo que ela vai perder essa ação, mas, enfim, entregou, ficou sem a bênção e agora quer recorrer. Agora ficou sem dinheiro, irmão. Sim, é. Porque é uma teologia furada. Então, o que acontece, Rojader, mas fixando ainda o pensamento na tua pergunta, o que acontece? Mas essa passagem dos Atos dos Apóstolos, ela deixou marca, sabe, no pensamento da igreja, sabe? Apesar dela ser narrativa, começou-se a desenvolver desde o nascimento do cristianismo um pensamento que é virtuoso você não ter. Sim. Que é virtuoso você ser uma pessoa necessitada, porém feliz, sabe? No entanto, se a gente for olhar e submeter esse pensamento ao bom senso, a gente percebe que não é legal ninguém estar feliz ali o tempo inteiro, porque, poxa, eu queria
jantar naquele restaurante com a minha família e não posso, sabe? Eu gostaria de repente, proporcionar uma viagem aos meus filhos e não posso, né? Então, assim, essas privações não são elementos que geram felicidade no coração de ninguém. O contraponto qual é? Bom, na medida em que eu não tenho, isso não deve me massacrar. Sim, isso aí. Isso não deve me massacrar. Esse é o convite bíblico, né? Quando Paulo fala, eu sei viver tanto na pobreza, né, quanto na fartura. Posso tudo naquele que me fortalece. Sim. Que hoje a gente também utiliza esse termo muito errado, né? Muito errado. Posso tudo naquilo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, como se fosse não vou ter um emprego porque Deus me fortalece, quando na verdade não é. A ideia não é essa. O ideal da história não é mostrar isso aí, né? O ideal o que o texto está querendo dizer é o seguinte, que o crente, sendo fortalecido em Deus, sendo assistido pelo Espírito Santo de Deus, sabe, ele pode passar por toda e qualquer situação sem se perder na vida, sabe? Como a gente vê aí, muita gente aí se suicidando por conta de crise financeira, né? Por conta de problemas de saúde, as pessoas perdendo o controle da sua própria vida. Então, Paulo vai dizer o seguinte, olha, eu soube viver todas as coisas, tanto a riqueza quanto a pobreza, porque eu tenho uma fonte que está para além das circunstâncias que me fortalece. E que fonte é essa? É o Senhor, sabe? É a assistência do Espírito Santo de Deus que fortalece o coração do crente. Então, voltando ainda um pouco à tua questão, Jader, a gente percebe essa questão das posses, da prosperidade, a gente percebe excessos, sabe? Tanto na teologia da prosperidade, sim, isso né? Que quer fazer com que... quer gerar um sistema de recompensas. Olha, Deus, eu vou te dar isso e o Senhor me dá isso aqui em troca. Toda a barganha, né? É a barganha. Esquecendo que Deus é soberano, né, cara? Esquecendo que Deus, ele controla todas as coisas, ele não perdeu o controle da história, sabe? Deus tem propósitos na vida de cada um, e tudo que a gente vive, para a gente que crê nesse Deus que é soberano, que é amoroso, sabe? A gente crê que ele está conduzindo todas as circunstâncias da nossa vida. E se a gente passa, eventualmente, por uma dificuldade ou outra, o crente com o coração transformado, ele deve tirar daquela circunstância, sabe, ensinamento, e deve procurar se aproximar de Deus, né? Entender o que Deus está querendo falar com ele, ensinar naquele momento. E assim, a sua participação hoje foi assim, essencial, até para nos trazer as claras do que são coisas diferentes. Você doar tudo que você tem porque você quer, talvez ver o seu próximo feliz, ou você doar através de barganha. Falar, não, dá tudo porque Deus vai te dar em dobro, em triplo, como é pregado nos locais aí. E eu vejo isso muito quando a Bíblia fala que assim, vamos prestar um culto racional, Salmo diz, prestar um louvor com inteligência a Cristo, meu povo erra por não conhecer. Aí você vê hoje trilhões de pessoas pregando somente a prosperidade, mas para si. Com acesso a conhecimento muito mais amplo do que a época bíblica. Sim, e você vê pessoas utilizando isso, na minha opinião, totalmente de má fé. Você vê as pessoas fazendo o quê? John, você tem que doar seu carro. Você tem que... mas eu vou andar sem... Você pode andar sem carro porque Deus vai te fortalecer. Você pode todas as coisas naquilo que te fortalece. E a pessoa está de carro importado, mansão, e ali, e pregando a simplicidade de Cristo no qual ela não vive. Entendeu? Então, por isso que a gente acaba ficando com isso na cabeça. Ter ou não ter? E o camelo vai passar na agulha? Ou está sendo invertido, né? As pessoas querem pegar a agulha e passar de qualquer jeito por cima da cabeça do camelo, né? Então, assim, a sua presença hoje foi de extrema importância, porque eu acho que isso é um tema que a gente tem que abordar mais. O cristão, sim, ele pode ser rico,
O cristão ele pode sim ser próspero em tudo que ele faz, e prosperidade nunca vai ser somente sinal de riqueza. Você pode ter saúde e sim ser próspero de saúde. Entendeu? E acabar com esse tabu de que crente tem que ser miserável, crente tem que andar de ônibus, crente não pode ter bens, crente sim pode ter bons. Se fosse sim, Jesus não ia pegar uma jumentinha zerada para poder entrar. Você tava zerado. Pegou o Unozinho da época, né? Pegou o Unozinho da época. Mas tava zerado, irmão. Tava zerado, não quero. Ninguém montou nele. Era o chucro ali, ó. Ninguém. Deu mais. Vai lá e quando perguntarem para quem é, fala que eu tô mandando e acabou. Essa era a senha. Entendeu? Então, assim, as pessoas hoje estão fazendo. O Pix veio para facilitar, infelizmente, essa teologia da prosperidade aí, mas. Facilitou a oferta. Facilitou a oferta. Demais, cara. Agora não tem nem mais culpa de, pô, esqueci meu cartão em casa. Agora a desculpa tem que ser o seguinte, pô, meu celular acabou a bateria. Não tem problema, irmão, tem um carregador aí do outro lado do banco. Exatamente. Então, assim, e já vou deixar um convite pro próximo. Tá, tamo aí. O Velho Testamento, ele é anulado pelo Novo ou não? Não, de jeito nenhum. Isso. Mas eu quero que você me responda isso no próximo podcast, porque Tá essa certo. é uma dúvida que todo crente tem. O véu se rasgou, então ficou para trás, a gente só vai viver na graça Então, só ou nas gente, leis? então, só pra gente poder já... Não, Não, nem não fala, vai, nem não fala. quer dar spoiler, No próximo não. eu quero essa resposta. Tá bom. O que é o mais importante? A graça ou a lei? A- Não fala. Ok? Cara, para você que está nos assistindo, no próximo podcast vai ser muito importante. Espero ter o Dr. Vinícius novamente como convidado para esclarecer nossas dúvidas sobre finança. E se você nunca viu dinheiro falar, dinheiro está falando. Ser ou não ser, ter ou não ter. Essa é a questão.